Agradecimentos ao Christian Eduardo da Silva e Matheus Silva Santos, que contribuíram pelo Pix no nosso último vídeo. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. Quando conheci Natália, achei que tinha tirado a sorte grande. Nós namoramos por 6 meses e durante todo esse tempo, a vida dela parecia orbitar em torno de um buraco negro. A irmã mais velha, Gabriela, com a qual ela morava. Natália foi criada por ela desde que os pais morreram e desde então moravam juntas. Ela falava de Gabriela sempre que podia, mas isso não significava que falasse bem. A descrevia como uma mulher rígida, controladora e peculiar. Então, quando o primeiro convite para o jantar de aprovação finalmente chegou, eu sabia que seria tenso, mas só achei que enfrentaria uma idiota que me faria perguntas invasivas sobre o meu salário e coisas da minha vida. Eu estava preparado para um interrogatório. E quem me dera fosse um. O apartamento delas ficava no centro, não muito longe do meu. Ela está na cozinha, Natália disse quando chegamos lá. Por favor, Tiago, por favor, não importa o que aconteça lá dentro, seja educado, fica de cabeça baixa. Ei, calma. Eu sorri, tentando passar confiança, beijando a testa dela. É só um jantar, eu dou conta da sua irmã. Antes de irmos para a sala de jantar, pedi para usar o banheiro. Eu precisava lavar o rosto e fazer xixi. Fui lá, abri a torneira, fiz o que tinha que fazer, lavei a mão e fui abrir a primeira gaveta do gabinete da pia para procurar uma toalha de rosto limpa. Embaixo de um monte de toalhas havia um caderno. Era um caderninho simples, muito desgastado. O que chamou a minha atenção foi que a capa tinha marcas de unhas, como se alguém o tivesse agarrado em desespero. Eu não costumo bisbilhotar a casa alheia, mas aquilo era um lugar incomum para um caderninho. O peguei. Quando o abri, a primeira página tinha apenas 3 palavras. Leia agora, rápido. Virei a página. As páginas seguintes não eram um diário. Era uma compilação insana de regras. Mas cada regra não tinha sido escrita pela mesma pessoa. Havia diferentes caligrafias, algumas letras cursivas e elegantes, outras eram garranchos. Me encostei na porta do banheiro, tranquei a porta sem fazer barulho e comecei a ler. Página 1. Se você está lendo isso, a Natália te trouxe para te ferrar. Meu nome é Henrique. Eu namorei a Natália em 2021. Se eu sair vivo hoje à noite, vou sumir do mapa, mas deixo isso aqui porque ela não para de trazer idiotas como nós para alimentar essa coisa. Gabriela, a irmã dela, não é humana. Eu não sei o que ela é. Um demônio, um parasita, não importa. Você está na toca dela. Para sobreviver a este jantar e sair daqui no mínimo caminhando, você precisa esquecer a sua dignidade. Você não é um homem aqui. Esquece. Você não é o machão. Decore as regras abaixo. Regra número 1. Quando você for apresentado, ela não vai te chamar pelo seu nome. Se você se chama João, ela te chamará de Marcos, ou Felipe, ou Rodrigo. O meu nome virou Bruno para ela. Responda pelo nome falso. Não a corrija. Para ela, todo homem é igual. Se você disser, não, meu nome é Tiago, você está exigindo individualidade. Se você a corrigir, ela vai tirar a sua pele do rosto para provar que por baixo todos somos iguais. Regra número 2. Quando forem se sentar, puxe a sua própria cadeira,
mas não toque na cadeira da Natália. Cavalheirismo aqui não existe. Lembre-se que Natália pertence a Gabriela. Se você puxar a cadeira para sua namorada, Gabriela entenderá que você está reivindicando posse sobre a irmã. O último cara que puxou a cadeira teve os dedos da mão esquerda esmagados sob o salto do sapato dela. Sente-se e olhe para o seu prato. Página 3. Caligrafia, garranchos, tinta azul falhando. Aqui é o Rafael, ou André, como aquela bruxa me chama. Henrique tem razão. Siga cada palavra. Eu adicionei mais algumas coisas. Regra número 3. Gabriela não pisca como nós. Ela tem uma coisa esquisita nos olhos, tipo uma pálpebra secundária branca e translúcida que sobe de baixo para cima, como a de um tubarão. Você vai ver isso acontecer quando ela te encarar. Não demonstre nojo, não arregale os olhos, mantenha a respiração calma. Se ela sentir o seu coração acelerando, o jantar acaba mais cedo. Regra número 4. Você deve comer tudo o que for colocado no seu prato. A carne será escura, nada de carne suculenta ou molinha. Apesar disso, rasgue a carne com os dentes. Pode ser que, ao morder, você sinta pedaços duros. Mastigue e engula. Se você vomitar na mesa, ela te fará lamber o vômito do chão antes de abrir o seu estômago com as unhas para terminar a limpeza. Eu engoli um dedo infantil inteiro hoje. Reze por mim. Página 6. Caligrafia, letra de forma, escrita com pressão, furando o papel. Regra número 5. Em algum momento, a lâmpada da sala de jantar vai começar a piscar. Quando ela apagar completamente, você estará no escuro por exatos 5 segundos. Quando a luz voltar, a cadeira de Gabriela estará vazia. Não olhe para o teto. Mas ela não saiu. Ela estará pendurada logo acima de você, no gesso. Você vai ouvir o som do vestido dela roçando e a saliva caindo perto do seu prato. Continue comendo. Não pare de mastigar. Continue a conversa com a cadeira vazia. Fale do tempo. Fale do trânsito. Se você olhar para cima e ver as pernas extras dela presas no teto, ela vai se soltar e cair em cima de você. E essa coisa pesa muito mais do que parece. Página 8. Caligrafia redonda. Eu voltei para o banheiro. Estou suando frio. Natália está chorando na sala. Preste muita atenção na regra 6. É a mais importante de todas. É a regra que me mantém vivo, mas que vai destruir a minha alma para sempre. Regra número 6. Você ama a Natália, certo? Você acha que veio aqui para salvá-la dessa irmã maluca? Esqueça a Natália. Durante a sobremesa, Gabriela precisa de entretenimento para comer. Ela não sente empatia, então ela se alimenta da nossa dor. Ela vai começar a abusar de Natália. Ela vai ofendê-la, vai chamá-la de lixo, de parasita, e então as agressões vão se tornar físicas. Ela pode apertar o pulso de Natália até sair sangue, ela pode puxar o cabelo dela, ela pode até usar o garfo nas costas da mão da sua namorada. Natália vai chorar, ela vai olhar para você, os olhos dela vão implorar por ajuda. Não faça absolutamente nada. Fique em silêncio, mantenha os olhos na mesa. Pareça entediado se conseguir. O jogo de Gabriela é testar o seu limite de herói. Se você levantar a voz, intervir, se disser solte ela ou chega, você quebra o pacto da casa. Aqui, os fracos sofrem e os fortes assistem. Se você tentar defendê-la, acaba se tornando a ameaça.
e a Gabriela vai arrancar a sua cabeça na frente da sua namorada. Deixe-a machucar Natália. Seja covarde. Fechei o caderno depois de ler toda essa maluquice. Aquilo era loucura. Tinha que ser uma pegadinha. Eu enfiei o caderno de volta no fundo da gaveta, joguei água no rosto e abri a porta do banheiro. Eu ia pegar a mão da Natália e ir embora dali na mesma hora, sem jantar, sem teste. Mas quando cheguei na sala de jantar, meus pés pararam de obedecer ao meu cérebro. Natália estava sentada na ponta, a cabeça baixa, os ombros encolhidos. E, na parte oposta, estava a Gabriela. A fotografia que Natália tinha me mostrado dela não tinha nada a ver com o que estava ali. Gabriela era irrealmente alta, mesmo sentada, meio corcunda. O corpo dela parecia fino, esguio demais, num vestido preto de gola alta que cobria o pescoço todo. Sente-se, Eduardo, ela disse. Meu nome era Tiago. No manual, a regra número 1. Essa merda era verdade. Boa noite, Gabriela. Muito prazer. Eu respondi, puxando a cadeira do meio e me sentando, longe da cadeira de Natália. O jantar começou. A entrada foi servida. Uma tigela com um ensopado escuro. Eu levantei a colher, coloquei o caldo na boca e senti pequenas bolas rígidas rolando contra a minha língua. Eu engoli. Enquanto eu comia de cabeça baixa, olhei de relance para ela. Gabriela estava me encarando. E então, aconteceu. A regra 3. De baixo para cima, uma membrana subiu pelos globos oculares dela, cobrindo os olhos inteiros por um segundo antes de descer novamente. Ela engoliu sem mastigar. Eu continuei comendo. Minha namorada trouxe o prato principal. Uma carne. Era um pedaço enorme, enegrecido, banhado em sangue quase igualmente preto. Lembrei da regra 4. Peguei a carne com as mãos e levei-a à boca. Rasguei com os dentes. A textura era de borracha, mas assim que os meus dentes afundaram, a carne no meu prato contraiu. Ela vibrou contra o meu garfo. Dane-se, eu só mastiguei. Natália olhava para o próprio prato vazio, chorando quieta. As luzes começaram a piscar. A sala de jantar ficou escura. Regra 5. Não olhe para cima. Cumpri a regra. Fiquei bem quieto, com a cabeça para frente. Ouvi um som vindo exatamente do teto, a 30 centímetros da minha cabeça. Ouvi o barulho de tecido nojento e algo molhado grudando no gesso, como se fossem várias ventosas. Uma gota de saliva saiu do escuro e bateu no prato na minha frente, dissolvendo um pedaço da carne. Então, Eduardo, a voz falou, vindo de cima. Como vão as coisas no escritório? Foi aí que eu quebrei de vez. Comecei a chorar sem barulho de choro. Vão muito bem. Fechamos um contrato bom na sexta-feira. A luz total voltou. Gabriela estava sentada em sua cadeira novamente, bebendo vinho de uma taça que antes estava vazia. Que excelente, Eduardo. Homens provedores são raros hoje em dia. A maioria bem afeminado, não é, Natália? E foi aí que o prato da sobremesa foi servido. A regra 6. Gabriela se inclinou sobre a mesa, esticou o braço, a mão dela alcançou a ponta da mesa e agarrou o cabelo de Natália. Natália soltou um grunhido contido de dor. A minha irmãzinha inútil, Gabriela disse, enrolando os fios nos dedos e puxando a cabeça da minha namorada para trás. Tão fraca, tão patética, sempre trazendo esses meninos medíocres para sujar o meu carpete. Você achou que esse aqui seria diferente, sua p****? Natália soluçava em silêncio. Ela não tentava se soltar das mãos da irmã.
Natália olhou diretamente para mim. O olhar dela dizia: socorro, por favor, me tira daqui. Gabriela deu um tapa no rosto da minha namorada. O som foi alto. A pele branca da bochecha de Natália ficou instantaneamente vermelha e marcada por 4 dedos. Eu estava fervendo de ódio. Nunca na minha vida encostei para bater ou sequer pensar em bater numa mulher. E mesmo assim, estava vendo ali Natália sendo agredida por causa de absolutamente nada. Aquela era a garota que eu amava. Ela era a vítima. O caderno dizia para ser covarde. O caderno dizia para virar a cara. Mas os caras que escreveram aquilo eram uns pedaços de merda covardes. Eu não ia sentar ali e ver a mulher da minha vida ser torturada por uma irmã desnutrida num apartamento todo lascado. Levantei da cadeira com tudo. A madeira dos pés da cadeira raspou no chão, fazendo um barulho alto. Bati as 2 mãos sobre a mesa, derrubando minha taça de vinho. Solta ela agora! A minha voz engrossou. Peguei a faca de carne que eu tinha abandonado no pano da mesa e apontei para Gabriela. Tira as mãos de cima dela ou eu juro que enfio isso no seu pescoço. Eu estava pronto para fazer o que fosse possível para o que quer que estivesse para acontecer. Revidaria qualquer ataque daquele monstro infernal. Mas então, a sala de jantar ficou totalmente quieta. Depois da minha bronca, Gabriela perdeu totalmente seu ar de superioridade. Ela não pulou em cima de mim. Aquele corpo assustador e esquisito dela simplesmente encolheu. Ela soltou o braço de Natália, como se tivesse levado um choque, levou as 2 mãos ao próprio rosto e começou a tremer. E então, ela chorou. Não era um choro demoníaco, era um choro comum de uma criança com muito medo de tomar uma cintada do pai, cobrindo a cabeça com aqueles braços estranhos dela, balançando o tronco para frente e para trás. Não bate em mim, eu não fiz nada. Ela balbuciava. A voz diferente de toda a interação que tínhamos até aquele momento. A faca tremeu na minha mão. Fiquei confuso, pensando por alguns segundos se aquela coisa, por acaso, não estaria usando um de seus truques para me pegar desprevenido. Mas depois de algum tempo, olhando para aquela cena e a cara da minha namorada, tudo parecia só uma cena idiota e constrangedora. Gabriela não era algum tipo de demônio. Olhando agora, sem o pânico que o caderno tinha enfiado na minha cabeça, e depois do que aconteceu quando saí de lá, vi a verdade. Ela era apenas uma mulher com paralisia cerebral e deformidades físicas no rosto e na coluna. O olhar esquisito era catarata não tratada. O movimento brusco não era coisa de monstro, eram só espasmos de quem não tem controle motor. Eu olhei para Natália, esperando que ela estivesse aliviada por eu ter intercedido. Natália não estava aliviada. Ela não estava chorando. Ela estava me olhando com expressão de nojo. Natália revirou os olhos, bufou alto e encostou as costas na cadeira, cruzando os braços. Você é um frouxo mesmo, Tiago, ela disse, a voz firme, sem tremer nenhuma sílaba. Tanto tamanho pra nada, hein? Eu abaixei a faca devagar. O que você tá falando? O caderno tava na gaveta, seu imbecil. Eu escrevi cada página daquela merda. Usei até a mão esquerda pra mudar a letra. Fui no açougue, pedi a carne mais velha que eles tinham, enchi de corante, deixei apodrecer um pouco na geladeira. Afrouxei as lâmpadas pra piscarem. Eu preparei o teatro inteiro pra você. Natália apontou para a irmã, que ainda chorava compulsivamente, encolhida e mijando na própria roupa, de tanto pavor por causa do meu grito. Ela
Ela é um estorvo pra mim, Thiago, um fardo do cacete. O Estado não ajuda com nada. Ninguém quer casar com uma mulher que tem um fardo desses em casa. Eu não tenho vida. Eu limpo baba, dou banho, corto comida. Eu só queria ser livre. Natália suspirou, pegando a própria taça de vinho e dando um gole. Eu precisava que você ficasse paranoico. Achei que trancado no escuro, lendo aquele caderno, mastigando aquela carne nojenta, na hora que eu começasse a chorar e ela tivesse um espasmo, você ia surtar de vez. Achei que ia bater nela. Achei que pelo menos se ficasse minimamente apavorado, ia enfiar essa faca nela achando que era legítima defesa contra o monstro. Mas você só sabe gritar. Nem pra ser violento você serve. O silêncio voltou. O único som era o soluço infantil de Gabriela e o barulho do xixi pingando na cadeira dela no chão de madeira. Olhei para a faca na minha mão. Por um segundo, eu quis usá-la. Não em Gabriela, a irmã doente, mas sim na desgraçada de braços cruzados tomando vinho na minha frente. Mas eu apenas soltei a faca. Não falei nada, não xinguei. Não havia nada que eu pudesse dizer para alguém com deficiências mentais piores do que a irmã debilitada. Virei as costas e caminhei até a porta da rua. Eu abri a porta. Enquanto eu saía, ouvi a voz de Natália nas minhas costas. Não precisa me ligar amanhã. Na verdade, nunca mais, viu? Conheci outro cara que parece ter um pavio mais curto que o seu. Ele já agrediu uma ex-namorada. Vou convidar ele pro jantar na sexta. Bati a porta. Desci as escadas devagar. O ar da rua nunca pareceu tão limpo. Hoje, quando me contam histórias de assombração, de espíritos ou monstros por aí, eu não dou risada, mas também não sinto medo. O sobrenatural não me assusta, porque eu sei que as coisas que fazem mal de verdade se disfarçam muito bem. Nesse caso, em uma forma de uma mulher comum que sorri pra você e você se sente o bambambam, te elogia e divide a cama, esperando só a oportunidade para transformar o seu medo na arma que vai fazer o trabalho sujo por ela. Até a próxima. Obrigado.